Olá, eu sou o professor Marcos Vinícius e estou na coordenação do DALIGEL, a Divisão de Apoio à Leitura e Gestão do Livro Didático, que é aqui da Secretaria de Estado de Educação, do DASE. E eu vou falar um pouco para vocês sobre o programa do livro didático e como esse programa tem se evidenciado nas escolas. Primeira coisa é entender, é o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, é o PNLD, que está dentro do MEC. Esse programa tem mais de 80 anos e ele serve para atender a todas as redes públicas, seja municipal ou estadual, com material didático. Chega para todos os níveis de ensino, na educação básica, os anos iniciais, os anos finais e o ensino médio. É importante saber que as escolas é que fazem as escolhas desses livros. Os livros são colocados à disposição para que a escola verifique junto com os seus professores e, a partir daí, façam a escolha e o FNDE possa mandar para vocês. É preciso também entender essas etapas, né? Como é que acontece essa gestão. Primeiro, a gestão do livro didático na escola, ela tem toda uma série, todo um encadeamento. Em primeiro lugar, participar e articular a escolha do processo. Então, é um trabalho nosso, da secretaria, articular com as escolas, com a diretoria, as diretorias regionais, né? Fazer essa articulação com as diretorias regionais para que as escolas entendam o período da escolha, como proceder, como fazer o registro da escolha. Uma coisa que a gente também tem uma atenção muito grande, que os nossos gestores precisam também estar atentos, é com relação ao recebimento do livro didático. O livro, depois da escolha, é adquirido pelo FNDE e é postado nos correios para que chegue a todas as escolas públicas, né, do Brasil inteiro. Então, chega um quantitativo imenso de livros e os correios fazem essa entrega. Ao receber, é preciso que façam uma conferência. Essa conferência é justamente ver se o livro que está no relatório da entrega é o que está chegando, se bate o quantitativo, se tem livros a mais para chegar. Feita essa conferência, então o gestor tem os livros didáticos na sua escola para repassar para os estudantes. Um outro item que é de grande importância é o controle na entrega dos livros aos estudantes. Geralmente as escolas têm uma lista, né, com o nome dos estudantes, com o nome dos livros e vão colocando para que os estudantes recebam esse livro e assinem. Quando são os alunos dos anos iniciais, são os próprios pais que confirmam com a assinatura. Então, chegaram os livros na escola, a gestão separa os livros em kits, né, com todas as disciplinas, e vão fazer a entrega aos estudantes, e essa entrega precisa estar registrada, porque ao final do ano nós temos livros que são consumíveis e livros que não são consumíveis. Os que não são consumíveis precisam retornar para serem entregues no próximo ano para os estudantes. Vamos supor que a escola recebeu um quantitativo de livro, porém ela recebeu um número maior de alunos, porque o quantitativo é de acordo com o censo do ano anterior à escolha. E tem um número maior de alunos, vai faltar livro. Qual é o caminho? O processo de remanejamento. O remanejamento é feito da seguinte forma: a escola entra no PDD interativo, que é um sistema do MEC, um sistema do FNDE, e vai colocar lá a sua sobra, né, de livro, ou vai buscar a sua demanda. Esse sistema ele ocorre entre escolas públicas, seja da rede municipal ou da rede estadual. A partir do momento em que uma escola tem livro sobrando, ele coloca esse livro à disposição e é a escola que necessita. Então, veja, no caso que eu falei, uma escola que tem um número maior de alunos, porque teve um aumento na matrícula, vai precisar desses livros para fazer a entrega. Então, vai no sistema do PDD interativo, solicita esses livros de outras escolas que têm, foi feita a oferta, e essa escola que ofertou faz a liberação e é tranquilo. Uma coisa que é importante, vamos supor que não encontre esse livro no remanejamento. O que é que vai acontecer? Tem uma outra opção, uma outra possibilidade. O FNDE disponibiliza durante um determinado período do ano, e aí você tem um tempo, geralmente abril, maio, uma possibilidade para que a escola acesse a reserva técnica. E com a reserva técnica, ela vai ver quais são os livros que precisam e automaticamente vai fazer a solicitação direto ao FNDE. Então, as escolas entrando na reserva técnica durante esse período, vai ver os livros que estão disponíveis, vai ver a necessidade que tem e vai fazer a solicitação. Então, olha lá, recebeu o livro dos Correios, distribui para os estudantes,
tem um número de matrícula maior, precisa então de mais livros, busca no remanejamento de outras escolas que têm um livro sobrando. Caso não consiga, vai para a reserva técnica e, dentro da reserva técnica, faz a solicitação e, num período que o FNDE define, geralmente 2 meses e meio, esse livro acaba chegando, porque tem uma aquisição que tem que ser feita. É importante que as escolas tenham essa prática de sobrou livros, tem livros sobrando, diminuiu o número de turmas, esse quantitativo de livros está em excesso, essa sobra precisa ser ofertada. Nós percebemos que em alguns momentos, algumas escolas ficam com receio do outro ano e acaba mantendo esse livro guardado, quando nós sabemos que tem outras escolas que precisam. Então, qual é a orientação? Sobrou livro, pega, vai para o remanejamento, oferta esses livros no remanejamento, porque geralmente tem escolas que precisam. Então, é muito importante fazer essa oferta. Aqui na secretaria, a gente se preocupa também muito com o cuidado, com a conservação dos livros por parte dos estudantes. Lógico, tem que ser feito todo um trabalho de sensibilização. Eu digo que a conscientização, todo mundo é consciente da importância do livro. Todo mundo que eu estou falando, direção, coordenação, professor, estudante, pais, professores, todos que trabalham com os livros, eles sabem exatamente dessa importância. Porém, o cuidado com o livro tem que ser feito desde o primeiro momento. E essa orientação tem que ser passada. Nós trabalhamos com algumas campanhas de sensibilização, produzimos cartazes, já estimulamos algumas vezes que os estudantes façam alguns vídeos e coloquem nas redes das escolas, e as escolas façam uma campanha muito mais ostensiva para que tenha todo o cuidado. Afinal, um livro que tem um ciclo de 3 anos, é preciso que ele esteja pronto para no final do final do segundo ano para o terceiro ano. Essa campanha é justamente para que os estudantes conservem esses livros desde o início. Então, no primeiro ano de uso, segundo ano, e tem momentos, tem situações que tem um quarto ano de uso. Então, é preciso que a gente converse com os gestores e com os professores também, para que os estudantes tenham todo esse envolvimento nesse cuidado. Além dessa campanha de conservação do livro, a gente também tem um outro cuidado que é com relação ao recolhimento. É muito importante salientar que os livros que eles não são consumíveis precisam retornar para a escola para que sejam redistribuídos no outro ano. Olha, o FNDE faz uma entrega X de livros na escola e entende e recomenda que acima de 90% seja recolhido, porque no outro ano vai chegar uma reposição. A reposição que chega na escola é de 10% do quantitativo que chegou. Então, vamos dar um exemplo hipotético. Uma determinada disciplina, chegaram 100 livros, foram distribuídos 100 livros. O FNDE espera que a escola receba de 90 livros, recolha de 90 livros acima. Então, o recolhimento de 90 livros acima vai garantir que não falte livro, porque vai chegar aos 10% e aí está tudo certo. No caso do 100, recolheu 95 livros, chega mais 10, então não tem problema. Porém, algumas escolas não têm esse cuidado e aí acabam tendo um problema muito sério. Quando não se recolhe 90%, recolhe menos 80%, 70%, como só chega 10% de reposição, lógico que vai ter uma falta de livros para o próximo ano entregar aos estudantes. Então, é uma campanha que nós fazemos também com cartazes, também com reuniões, com orientação para os gestores, e a gente solicita muito que as escolas tenham muita atenção ao final do ano. Tem as estratégias, pede para os professores recolherem no último dia da prova, diz que precisa, que é uma prova com consulta, de repente pode ser também. Então, os professores envolvidos nesse recolhimento vai fortalecer a escola, com certeza vai conseguir ter um recolhimento acima de 90%, que não vai ter problemas com livros no próximo ano. Uma outra situação que é importante que a gente fale, aqui nós criamos um sistema de gerenciamento de livro didático, que é o SGLD.
criado aqui na secretaria com os técnicos de tecnologia da ASTIM para poder fazer isso. Qual é o objetivo? A partir do momento em que a gente tem esse sistema, o gestor, quando recebe os livros, ele cadastra a quantidade de livros que chegou. Depois que cadastrou os livros, distribuiu com os estudantes, ele registra esses livros, né, no sistema. Então, eu recebi 300 livros, distribuí 280 livros, eu registro 280 livros com os estudantes, a cada estudante. No final do ano, que eu faço o recolhimento, eu vou registrar o recolhimento. Isso nos ajuda a ter um mapeamento de quantos livros tem na escola, quantos livros foram distribuídos, quantos livros foram recolhidos no final do ano, se existe sobra ou se existe necessidade. A alimentação do SGLD é de grande importância para que a gente possa ajudar o máximo possível as escolas que estão faltando livro, e isso no processo do remanejamento. Bom, e os desafios para 2025, né? Então, são vários desafios que nós temos voltados para o livro didático, mas eu acredito que, como muitos dos nossos colegas na escola já estão na gestão há algum tempo, alguns professores já trabalham com o livro e os nossos técnicos nas diretorias regionais também já fazem todo um trabalho, então esses desafios não é algo impossível da gente conseguir. O primeiro desafio é o compromisso que a gente tem que todos os estudantes tenham livro, que é o que a gente chama de kit completo. Então, não é bom, não é de bom tom, não é interessante que os estudantes estejam na escola e não tenham um livro para acompanhar. Sabemos que o livro é um recurso. A aula, a explicação, a atividade, a metodologia do professor, isso tudo conta, mas o livro é um recurso que o estudante tem direito, que pode fazer seus estudos em casa. Então, qual é a nossa meta? 100% dos estudantes com o livro, que é o kit completo. E isso, lógico, nós vamos precisar de remanejamento em alguns momentos, vamos precisar de reserva técnica em alguns momentos, vamos precisar também que os gestores disponibilizem livros que estejam sobrando. Todas as estratégias são importantes, porém, a nossa meta que a gente persegue é que todos os estudantes tenham 100%, né, dos livros, não falte livro para os estudantes. Esse é o nosso primeiro compromisso, né? Outro desafio que a gente tem é com relação à entrega dos livros. A gente fica preocupado muito porque algumas escolas demoram muito organizando os kits dos livros, que quando termina a entrega desses kits, já está próximo à avaliação, e isso não é recomendável. O que é que a gente recomenda aos nossos colegas das escolas? Organizem nesse período de férias, os livros já estão chegando, você tem livro que recolheu, né, desse ano que está terminando agora em 24, e a partir do momento que tem a confirmação da matrícula, já entrega os livros. No máximo, a primeira semana de aula já faça essa entrega dos livros, certo? Até porque vai agilizar aí muito. Caso não dê para entregar todo mundo, entra na segunda semana. O importante é que na terceira semana todos os estudantes já estejam com o livro. E isso tem que ser efetivamente um trabalho coletivo. Não é o diretor e o coordenador somente que vai fazer essa entrega. Vem a parceria com os professores. E isso com certeza vai fazer com que os estudantes tenham esse livro para estudar. Outra situação é a alimentação do SGLD, que foi o sistema que eu falei anteriormente. É importante que se coloque os livros que chegaram na escola no sistema, porque a gente tem esse mapeamento que vai ajudar todas as escolas. Alimentar o SGLD dentro dos prazos, logo no início, facilita para que a gente veja onde tem os livros sobrando, as escolas que estão precisando, saber exatamente quais são os livros que precisam ser solicitados no remanejamento ou na reserva técnica. Com isso, fica mais fácil todo o apoio que a nossa secretaria pode passar para vocês. E priorizar a utilização do remanejamento. O remanejamento, como eu falei, tem livro sobrando, disponibiliza, as escolas que precisam solicitam. Tem livro que não chegou a quantidade suficiente ou por algum motivo tem um número maior de alunos, então a escola vai demandar esses livros. O que é demandar? A escola simplesmente vai solicitar esses livros ou no remanejamento ou na reserva técnica. Enfim, o livro didático ele está para servir ao estudante, facilitar
a metodologia de ensino dos professores e também desenvolver vários tipos de projetos. Eu acredito que a gente consiga fazer um bom trabalho agora em 2025 com o livro didático. Um abraço a todos.